Olá pessoal, hoje eu trago uma atualização importante sobre a revisão da vida toda. Vamos falar o que a Defensoria Pública da União fez recentemente, o que essa tal modulação dos efeitos, como isso pode afetar quem já tem um processo na Justiça antes da reforma da Previdência de 2019. Fica comigo até o final, eu vou explicar tudo com clareza. Olha por essa categoria. Nós estamos aqui trazendo informação sobre revisão da vida toda. Meu amigo, minha amiga que acompanha o canal, desde já vou agradecendo a companhia de vocês, a participação. Não deixe de deixar seu comentário, sua participação, ela é muito importante nesse processo da revisão da vida toda. Por quê? STF, a reforma da Previdência, como fala nos tribunais, a revisão da vida toda é um direito que pode permitir o recálculo, da aposentadoria, considerando todas as maiores contribuições, do segurado, inclusive aquelas antes de julho de 94, que atualmente não, elas são descartadas pelo INSS, como você já sabe disso aí, a gente tem sempre falado, então mas nem todo mundo sabe. Depois de idas e vindas, o STF reconheceu o direito à revisão em 2022. Mas o que acontece? O processo ainda não terminou. O grande ponto da discussão agora é a partir de quando este direito, isso se chama modulação de efeito. Quer dizer, uma coisa chama a outra, Então tem a modulação dos efeitos, Então, uma coisa que você, meu amigo, que acompanha os canais que falam da revisão da vida toda, não pode ficar de fora, de se interagir, de participar, de deixar o comentário, E demais agora, quando a Defensoria Pública da União, ela deixou alguma coisa, nesse mês, houve uma manifestação muito importante no processo, da revisão da vida toda, Ela defendeu quem entrou com a ação judicial antes da reforma. Isso é muito importante, Ou seja, antes de novembro, de 2019, Então, deve ter o direito garantido com o STF, mesmo que venha limitar os efeitos da decisão para o futuro. A DPU argumenta que seria injusto prejudicar essas pessoas que confiaram na justiça e agiram antes da mudança das regras da Previdência. Então, isso é muito importante, esses acontecimentos, esses fatos. Então, você que tem acompanhado, e nós temos aí falado, nós sabemos que tem muitos, que já se entristeceram porque foi comentado, e já houve até trânsito em julgado, então fica muito difícil. Mas nós estamos aqui trazendo informação, O que o seu advogado passar, aí é ele que é o seu advogado, nós estamos só passando uma informação, Então, a partir de quando uma decisão do STF, passa a valer para quem, a Advocacia Geral da União, ela quer a decisão, só beneficia quem entrou com a ação até a data do julgamento no STF 2022. Ou seja, quem entrou depois pode ficar de fora, dependendo lá do julgamento. Mas a DPU está tentando defender quem já estava com o processo em andamento antes da reforma da Previdência. Isso é muito importante, Deve ter o seu direito reconhecido, independente da modulação, do que vai acontecer agora, porque é uma decisão muito importante. Então, por isso, nós estamos aqui trazendo para você informação. Elas são muito importantes, E você tem que ajudar
né? Quando você ajuda, quando você deixa o seu comentário, quando você participa. Quando você participa, isso aí é muito importante. Por quê? Porque está mostrando que está tendo interesse. Você está com o processo lá, né? Se o STF, né, viu, né, lá que já tem ação, né, várias ações em andamento e pode ser prejudicado, isso traria mais, né, mais uma transparência do STF lá, né, através dos direitos, né, do aposentado que está com esse processo. Mas se prevalecer a proposta da Advocacia Geral da União, muita gente pode ficar de fora, inclusive os que ainda estão na fase de recurso. Então, é decisões e decisões, né? Decisões que está agora, né, para o próximo dia 28 de maio, né, e nós vamos aguardar, mas nós não vamos parar de falar, vamos trazer aqui os nossos comentários, você que acompanha aí as notícias, a informação, é muito importante. Nós trazemos aqui no canal, nós falamos sobre o tema 1209 do vigilante, né? Então, é muito importante que você acompanhe, porque as decisões do ministro, né? E o que está em jogo, e se a previdência, né, e se a revisão da vida toda vai valer para todos, ou será limitada só para quem já entrou com a ação, né? Isso é muito importante a gente acompanhar os próximos passos, né? Então, a decisão da corte pode afetar diretamente o resultado, né, do seu processo. Então, é tão importante que você acompanhe esse julgamento. É muito importante, né? Quando a gente coloca aqui pedacinhos de julgamento, até que já aconteceu, é para as pessoas não ficarem desinformadas. Você talvez já assistiu, mas outra pessoa não assistiu. Por isso, às vezes, acontece aqui de aparecer, né, sessões de julgamento que já aconteceu, é verdade, mas é para não perdermos o foco. Você não pode perder o foco, você que está nessa luta sobre o processo da revisão da vida toda. Né? Eu aqui, né, só posso estar junto com vocês nessa torcida, nesse processo moroso, nesse processo que todos que estão, né, nessa luta querem ver o resultado. E o resultado pode acontecer agora, no dia 28. Né? Mais do que nunca, é fundamental, né, conversar com o seu advogado, né, e saber a situação do seu processo, como está o andamento. Né? Isso aí é muito importante para todos, né? E eu quero que todos entendam, nós trazemos aqui informação. Informação é importante para todos. Desde já agradeço a sua participação, conto com o seu comentário, seu joinha, né? Ajuda a gente aí, por quê? Porque nós estamos nessa luta, na luta sobre esse tema, né, tão importante, que é a revisão da vida toda. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, né, participe, deixe seu comentário, isso é muito importante. Mais uma vez, agradeço a todos e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Então, eu Obrigado. agradeço a sua participação no canal. Obrigado. Olá pessoal, hoje eu trago uma atualização importante sobre a revisão da vida toda. Vamos falar o que a Defensoria Pública da União fez recentemente, o que essa tal modulação dos efeitos, como isso pode afetar quem já tem um processo na Justiça antes da reforma da Previdência de 2019. Fica comigo até o final, eu vou explicar tudo com clareza. Olha por essa categoria. Nós estamos aqui trazendo informação sobre revisão da vida toda. Meu amigo, minha amiga que acompanha o canal, desde já vou agradecendo a companhia de vocês, a participação. Não deixe de deixar seu comentário, sua participação, ela é muito importante nesse processo da revisão da vida toda.
Por quê? STF, a reforma da Previdência, como fala nos tribunais. A revisão, né? A revisão da vida toda é um direito que pode permitir o recálculo, né, da aposentadoria, né, considerando todas as maiores contribuições, né, do segurado. Inclusive, né, aquelas antes de julho de 94, né, que atualmente não, elas são descartadas pelo INSS, como você já sabe disso aí, né, a gente tem sempre falado. Então, mas nem todo mundo sabe, né? Depois de idas e vindas, o STF reconheceu o direito à revisão em 2022. Mas o que acontece? O processo ainda não terminou. O grande ponto da discussão agora é a partir de quando este direito, isso se chama modulação de efeito. Quer dizer, uma coisa chama a outra, né? Então tem a modulação dos efeitos, né? Então, uma coisa que você, meu amigo, que acompanha os canais que falam da revisão da vida toda, não pode ficar de fora, né? De se interagir, de participar, de deixar o comentário, né? E demais agora, quando a Defensoria Pública da União, ela né, deixou alguma coisa, né, nesse mês, né, houve uma manifestação muito importante no processo, né, da revisão da vida toda, né? Ela defendeu quem entrou com a ação judicial antes da reforma. Isso é muito importante, né? Ou seja, antes de novembro, né, de 2019, né? Então, deve ter o direito garantido com o STF, né? Mesmo que venha limitar, né, os efeitos da decisão para o futuro. A DPU, né, argumenta que seria injusto prejudicar essas pessoas que confiaram, né, na justiça e agiram antes da mudança, né, das regras, né, da Previdência. Então, isso é muito importante, né, esses acontecimentos, esses fatos, né? Então, você que tem acompanhado, né, e nós temos aí falado, nós sabemos que tem muitos, né, que já se entristeceram porque foi comentado, né, e já foi, né, já houve até trânsito em julgado. Então, fica muito difícil. Mas nós estamos aqui trazendo informação, né? O que o seu advogado passar, aí é ele que é o seu advogado, nós estamos só passando uma informação, né? Então, a partir de quando uma decisão do STF, né, passa a valer para quem, né, a Advocacia Geral da União, né, ela quer a decisão, só beneficia quem entrou com a ação até a data do julgamento no STF 2022. Ou seja, quem entrou depois, né, pode ficar de fora, né, dependendo lá do julgamento. Mas a DPU está tentando, né, defender quem já estava, né, com o processo em andamento antes da reforma da Previdência. Isso é muito importante, né? Deve ter o seu direito reconhecido independente da modulação, do que vai acontecer agora, porque é uma decisão muito importante. Então, por isso, nós estamos aqui trazendo para você informação. Informação, elas são muito importantes, né? E você tem que, né, ajudar, né? Quando você ajuda, quando você deixa o seu comentário, quando você participa, isso aí é muito importante. Por quê? Porque está mostrando que está tendo interesse. Você está com o processo lá, né? Se o STF, né, viu, né, lá, que já tem ação, né, várias ações em andamento e pode ser prejudicado, isso traria mais, né, mais uma transparência do STF lá, né, através dos direitos, né, do aposentado que está com esse processo. Mas se prevalecer a proposta da Advocacia Geral da União, muita gente pode ficar de fora, inclusive os que ainda estão na fase de recurso. Então, decisões e decisões, né? Decisões que está agora, né, para o próximo dia 28 de maio,
né? E nós vamos aguardar, mas nós não vamos parar de falar, vamos trazer aqui os nossos comentários, você que acompanha aí as notícias, a informação, é muito importante. Nós trazemos aqui no canal, nós falamos sobre o tema 1209 do vigilante, né? Então, é muito importante que você acompanhe, porque as decisões do ministro, né? E o que está em jogo, e se a previdência, né, e se a revisão da vida toda vai valer para todos, ou será limitada só para quem já entrou com a ação, né? Isso é muito importante a gente acompanhar os próximos passos, né? Então, a decisão da corte pode afetar diretamente o resultado, né, do seu processo. Então, é tão importante que você acompanhe esse julgamento. É muito importante, né? Quando a gente coloca aqui pedacinhos de julgamento, até que já aconteceu, é para as pessoas não ficarem desinformadas. Você talvez já assistiu, mas outra pessoa não assistiu. Por isso, às vezes, acontece aqui de aparecer, né, sessões de julgamento que já aconteceu, é verdade, mas é para não perdermos o foco. Você não pode perder o foco, você que está nessa luta sobre o processo da revisão da vida toda. Né? Eu aqui, né, só posso estar junto com vocês nessa torcida, nesse processo moroso, nesse processo que todos que estão, né, nessa luta querem ver o resultado. E o resultado pode acontecer agora, no dia 28. Né? Mais do que nunca, é fundamental, né, conversar com o seu advogado, né, e saber a situação do seu processo, como está o andamento. Né? Isso aí é muito importante para todos, né? E eu quero que todos entendam, nós trazemos aqui informação. Informação é importante para todos. Desde já agradeço a sua participação, conto com o seu comentário, seu joinha, né? Ajuda a gente aí, por quê? Porque nós estamos nessa luta, na luta sobre esse tema, né, tão importante, que é a revisão da vida toda. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, né, participe, deixe seu comentário, isso é muito importante. Mais uma vez, agradeço a todos e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Então, eu Obrigado. agradeço a sua participação no canal. Obrigado. Olá, meus amigos, mais uma vez nós voltamos aqui a falar sobre o tema 1209, que é a especial dos vigilantes. Meus amigos, você acha que com a mudança do novo presidente, né, novo ministro, né, assumindo a presidência lá do Supremo Tribunal Federal, você acha que pode ter alguma mudança favorável em relação ao tema 1209? A também esperada e sonhada revisão da vida toda? Então, fica comigo neste vídeo que nós vamos conversar sobre esse assunto que é importante para você, meu amigo, minha amiga. Na realidade que nós temos visto durante esses anos, de 2022 para cá, nós temos visto um vai e volta na revisão da vida toda, que na realidade, até agora, o momento, nós não vimos nada de favorável para o nosso amigo aposentado, para o nosso amigo que está aguardando lá desde 2019 o tema 1209, não é verdade? Como também a revisão da vida toda, que em 2022 foi votado a favor. Então, meu amigo, essa e outras notícias é que nós temos que continuar falando. Por quê? Porque é um direito do trabalhador, é um direito do nosso amigo aposentado, é um direito do nosso amigo que quer a aposentadoria especial dele, que foi, né, suprimida, né, depois já de ter ganho o tema 1031. Eu tenho falado isso aí, muitos não gostam que a gente volta a falar como se estivesse repetindo a mesma novela, mas não é que a gente está repetindo, não, é que a gente quer que
o tema 1209 ele volte a julgamento e com, né, os ministros lá, né, possam colocar em pauta de julgamento e seja votado a favor, porque é uma categoria que precisa, são trabalhadores que precisam. Eu tenho falado nos meus vídeos aí que o trabalhador ele precisa, né, ter essa especial que já era um direito garantido e hoje, né, hoje ele se encontra aguardando. Muitos têm aguardado há mais de 5 anos. Você vê como é que é a situação, né? Tenho falado também sobre o tema revisão da vida toda, né? É um dos temas também que está aguardando decisão. E os aposentados já não aguentam mais ouvir a gente falando aqui na plataforma do YouTube, trazendo, né, uma informação que possa surtir efeito, porque quando você participa, quando você deixa o comentário, meu amigo, a gente ganha força para poder falar. Nós precisamos de você nessa luta, nessa caminhada. E eu preciso que você, nesse engajamento, nessa questão do tema 1209, que é especial, esperada, aguardada, que tenha uma decisão favorável em pauta de julgamento. Mas nós vimos aí, né, houve aí, né, a mudança, né, do presidente. Hoje é o ministro Edson Fachin que assume, né, a presidência, e nós precisamos que possa ele colocar em pauta de julgamento, porque os vigilantes já não aguentam mais esperar a categoria, né? Muitos já estão, né, precisando muito mesmo. As empresas fecharam as portas, outros não conseguem voltar ao mercado de trabalho por causa da idade, e já completou o tempo, o processo está parado, né? Quantos receberam a carta do juiz dizendo que o processo está parado? Quantos advogados já falaram, né, para os seus clientes que, infelizmente, o processo está em Brasília, em repercussão geral, né? Aguarda o trâmite da decisão lá de Brasília, né? Então isso aí é muito importante que você não deixe de acompanhar as notícias e as informações. Isso é muito importante. Quantos vigilantes que se aposentaram por tempo de serviço e pediram, né? Pediram à Previdência Social a especial pelo tema 1031. E o que aconteceu? O processo ficou, né? O INSS negou, ele foi em busca de um advogado, o advogado entrou na justiça e recebeu a carta dizendo que o processo se encontra, né, em repercussão geral, aguardando a decisão lá do STF. Então, meu amigo, esse camarada que trabalhou anos, né, numa empresa, dedicou o seu trabalho, e depois de ter uma aprovação na lei, ele hoje se encontra ganhando um salário mínimo e precisa do reajuste, porque ele se aposentou e teve perda com o fator previdenciário, e ele trabalhou, né, o seu período. Então está ele aguardando também essa decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Tivemos outros casos de vigilantes que conseguiram, né, a especial, porque o juiz entendeu, né, e deu de direito a aposentadoria especial. Mas só que devido ao número de processos chegando, o processo que já estava, né, em Brasília trouxe essa repercussão que está aguardando até hoje. Então, meu amigo, nós contamos contigo, contamos com você, porque são decisões e nós não vamos se calar, nós não vamos parar de falar, né? Nós não vamos parar aqui de insistir, de falar sobre esse tema 1209,
nós sentimos que esse tema do 09, ele precisa, né? Os ministros lá do Supremo Tribunal Federal precisa, porque ficou na mão do ministro Nunes Marques, como todos já sabem, e até agora, sem nenhuma decisão favorável a esse meu amigo trabalhador, porque nós estamos aguardando, não é um, não é dois, é anos que estamos aguardando essa decisão, e essa decisão eu acredito que possa agora, né, com o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele possa olhar por essa categoria e possa haver uma mudança. É triste a gente ficar aqui, né, falando, mas temos que falar porque é um direito do trabalhador, é um direito do aposentado, do cidadão, e nós vamos continuar trazendo aí a notícia, a informação para você, meu amigo. Informação também sobre a revisão da vida toda. Você sabe que a revisão da vida toda é um sonho dos aposentados, que está também parado lá no Supremo Tribunal Federal. Mas eu conto com você, conto com os nossos amigos, nossos cidadãos aí, que vai, né, acontecer alguma coisa, alguma novidade boa com relação a esse fato, que é um dos temas importantes da revisão da vida toda também. Quero agradecer a participação de todos, você que possa deixar aí o seu comentário, a sua indignação, a sua expressão, porque nós estamos na luta. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Eu fiz um vídeo ontem, mas só que o vídeo foi cortado, então não deu nem para mim concluir o que eu estava falando com relação à revisão da vida toda. Você que viu o meu último vídeo e viu que o vídeo saiu porque não deu para me concluir o que eu estava falando sobre a revisão da vida toda. Você sabe que os nossos amigos aqui, porque eu falo nossos amigos porque é uma legião de aposentados que aguarda essa decisão lá do STF. STF é o quê? Tem gente que não sabe. Supremo Tribunal Federal. É a instância onde os ministros julgam uma causa. E quando essa causa, ela é uma causa que precisa de uma instância superior para julgá-la, vai para o STF, que lá os ministros é que decidem e julgam essa causa. Muitas das vezes, as pessoas acham que um processo lá no Supremo Tribunal Federal é um processo só. Não, é muitos processos, muitas ações, né, de juizados que vão para lá para poder chegar a uma conclusão. Então os ministros ali, eles julgam. Como você sabe agora, houve mudança, né, do presidente, né? Então, o ministro Edson Fachin, né, ele assume, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele sai, mas isso não quer dizer que vai ser bom para a revisão da vida toda, vai acontecer. Não, meu amigo. É claro que eu peço sempre a vocês que analise com calma, porque não adianta. Nós estamos desde 2022, o meu raciocínio que eu fiz no outro vídeo não consegui concluir, porque cortaram, o vídeo foi cortado. Então, o que acontece? Foi ganho em 2022, mas você vê que até hoje só se ouve falar. E a verdade é que você já está cansado de ouvir a gente falando sobre a revisão da vida toda, não é verdade? Deixa aí nos comentários, pode deixar. Se aqui você tem o direito de falar. Nós não temos direito aqui de ofender ninguém. Seja a autoridade, seja o advogado, seja o maior, né, na hierarquia política e o menor. Nós não estamos aqui para ofender, nós estamos aqui reivindicando direitos. Então, você pode falar do seu direito. Você quer um direito reconhecido? Você já não está cansado de ouvir aqui
a gente falando sobre a revisão da vida toda, e cadê a revisão da vida toda? Porque não aconteceu. Porque desde 2022 você está guardando essa revisão da vida toda que você já conquistou. Você já sabe por A mais B que já conquistou. Então, aí uma hora fala assim, nós temos, né, uma acessão que te deu o direito, mas também teve, né, o direito de quem perdeu recorrer, que foi o INSS. E o INSS, na verdade, ele quer que você continue ganhando salário mínimo. Você que contribuiu a mais e soube que esse direito era um direito vantajoso para aumentar a sua aposentadoria, meu amigo, ele não quer. Se ele pudesse, ele colocava todo mundo ganhando salário mínimo. Mas pergunto eu para você, é justo isso? Você contribui, você paga imposto de renda, todo ano você tem que fazer, né, contratar um contador, se você não souber fazer, tem que pagar uma pessoa para declarar o imposto de renda, o que tu gasta, o que você gastou. E às vezes você tem que pagar, né? Então, tem a restituição do imposto de renda, mas muitas das vezes você só paga quando você não consegue declarar, porque você ganha durante o ano, teu salário sobe, então você fica ali naquela meta. Então você que trabalha e ganha mais, aí você já faz um plano de saúde, você paga outros, às vezes você nem usa, né? Mas você paga, e às vezes você, né, contribuiu com várias pessoas que daquele núcleo do teu salário precisava. Aí nós dizemos assim, não, o camarada hoje, vamos botar um camarada hoje ganhando 10 salários. Quanto que ele contribui para a Previdência Social? Eu não vou resumir aqui, mas quando chegar na época dele se aposentar, aí ele começa ganhando X, que é o teto pago dos benefícios, mas a todo ano aquele dinheiro vai caindo. E você sabe, quando a gente está mais velho, todo mundo vai envelhecer, já tenho falado isso, e nós vamos ficando velho, aí o que acontece? Precisa de gastos maiores, muitos, a qualidade de vida devido ao excesso de trabalho. Muitos trabalharam para ter uma casa, muitos trabalharam para ter um carro, muitos trabalharam. Nem todo mundo ganhou na loteria não, meu amigo. Nem todo mundo ganhou a sorte grande não. E muitas das vezes, até quando você, de repente, você é um empresário, você pode perder tudo para a justiça, para cobrir bens, né? Cobrir dívidas que você adquiriu, e de repente está ganhando salário mínimo. Porque os teus cálculos lá, né, antes de 94, não foram computados. Então você ficou, né, teve uma perda muito grande. E hoje, apesar do teu advogado que você contratou ter dito para você na época que você ia ter um reajuste, fez até os cálculos, mandou para o contador fez os cálculos, e você achou que realmente você ia ter o cálculo. Você vê que tem pessoas, né? Outro dia um amigo meu, ele disse que foi contratar um advogado, né? Há uns 3 anos atrás, para entrar com a revisão da vida toda, o advogado cobrou R$ 1.500. Ele, naquela época, 3 anos atrás, cobrou R$ 1.500 para poder entrar com o processo. Pagaram R$ 1.500, outros pagaram R$ 2.000, outros ficaram pagando uma taxa mensalmente, porque o escritório tem gasto. Ele gasta com luz, com aluguel, dependendo da localização, ele gasta muito. Porque tem também, né, a secretária, né? Tem outros estagiários que trabalham que precisam ganhar também. Então, ele cobrou lá, porque tinha certeza que esse aposentado ia receber. Por isso ele deu, né, a garantia dele que ia receber.
Aí esse meu amigo até hoje, poxa, eu até hoje estou lá aguardando, está lá no Supremo Tribunal Federal, dá para você olhar para mim para ver como é que está, porque o advogado não está nem me atendendo mais. Então você vê como é a situação. Muitos entraram, pagaram para poder entrar, né, com a ação, e até hoje não viram a cor do dinheiro, o reajuste, porque os que receberam, né, a tutela antecipada, tá bom, tá recebendo. Os que estão aposentados, tá bom. Mas esses meus amigos que estão aí pagaram, porque você pegar R$ 1.500 hoje e pagar por uma causa que não saiu é triste, não é verdade? Então, é triste, porque a gente, quando aguarda um processo, é horrível, né? A gente quer que o processo, quer que o dinheiro saia, né? De repente a gente está guardando em RPV ou em precatório, mas que saia, né? E outra coisa, quando se ganha, a aposentadoria logo já tem um reajuste. Agora você vai receber em precatório, você vai receber, que demore um ano para receber, mas você sabe que vai receber os atrasados. Mas o importante é você já ter um reajuste, porque quantas pessoas precisam de um remédio, né, de um cuidador? Tem pessoas que estão precisando de um cuidador, tem outras que estão usando respirador. Eu conheci pessoas que tinham que usar o oxigênio. De tempo em tempo tinha que vir a ambulância trazer o oxigênio para aquela pessoa respirar, que estava com um efizema grave, né? E a pessoa, né? Então, precisa. E tem pessoas que estão precisando. E aí, essa pessoa que tanto trabalhou, contribuiu com a Previdência, ajudou o país a crescer, porque o desenvolvimento do país veio das pessoas lá de trás. Não é só agora, não. Você hoje está vendo o futuro melhor, você está vendo as coisas melhores, apesar de que hoje nós estamos vendo, né, o número de emprego. Os jovens estão crescendo, mas não está tendo o emprego que eles querem. Muitos estão formando-se, né, faz faculdade, tenta para ver se consegue. É difícil, por quê? Você vê que a maioria das agências bancárias hoje no Brasil estão fechando as portas, né? Não vou ficar aqui citando o nome, mas a maioria já fechou as portas. E esses funcionários estão aonde? Alocados aonde? O cara está acostumado a ganhar um salário, acostumado a receber, né, os seus benefícios, seu dinheiro. Ele de repente recebe a notícia que está desempregado. Então você vê a situação do Brasil hoje. Tiraram os cobradores dos ônibus, botaram só o motorista. Aí disse, vai voltar, até hoje não voltou nada. Os caixas do supermercado tinha a empacotadora, mandaram todo mundo embora. Cadê? Você mesmo vai lá e coloca as tuas compras. Hoje, os supermercados já estão colocando o caixa sozinho. Você chega lá, bota a tua compra. Eu passei lá outro dia, né? Aí você bota lá, vai passando tua compra, você mesmo passa o cartão, paga, bota na bolsa e vai embora. Normalmente fica uma pessoa. Então, se tinha 10 caixas, já mandou embora. Os bancos colocaram os caixas eletrônicos. Se tinha 10 caixas para atender os clientes, né? Inclusive os aposentados que precisam ir no banco para resolver alguma coisa, agora chega no banco, chega 10 horas da manhã, sai 2 horas da tarde, um idoso que tem problema de hipertensão, precisa lanchar, comer alguma coisa, tem que ficar dentro do banco aguardando, porque se sair, de repente pode ser chamado. Aí vai na prioridade e fica lá aguardando, porque não tem funcionário para atender. Então você vê, estão acabando com o emprego no Brasil. Aí vai melhorar. Agora, tira os empregos, você vê a segurança. Eu tenho falado muito sobre o tema 1209. Colocaram as câmeras de segurança. Colocaram câmera, colocaram a central integrada. Aí, aonde tinha um vigilante, 2 vigilantes trabalhando, 4 vigilantes, só tem 2. 2 já foi embora. Aí as empresas têm que reduzir custo para poder pagar. Por quê? Aonde trabalhava 5 homens, hoje trabalha 4, trabalha 2, porque tem câmeras nos lugares. Então você vê como o emprego cada vez mais vai caindo.
Mas os jovens estão crescendo e querem trabalhar. Tem a expectativa de vida que eles trabalham. Agora trabalham onde? Você vê, os quartéis que empregavam os jovens quando fazia 18 anos, aqui no Brasil, a maioria dos quartéis foram fechados. Isso já lá atrás. E esse jovem que entrava no mercado, porque quando você entrava para o quartel logo aos 18 anos, você saía, normalmente você ia para uma empresa de segurança, normalmente você conseguia ir para o corpo de bombeiro, a polícia militar, para a polícia civil. Normalmente você era aproveitado, isso lá atrás, não agora. Agora nós precisamos fazer concurso, mas antigamente não tinha essa burocracia toda não. O camarada saía lá do quartel e ele conseguia entrar em alguma coisa, algum órgão, público ou federal. Hoje já não temos concurso. E para você passar no concurso? Você passa no concurso, tem uns 2 anos e de repente o teu filho não é chamado. Então isso tudo está gerando desemprego. Mas esses idosos que hoje estão aguardando a revisão da vida toda, eles contribuíram. Hoje eles estão precisando, mas contribuíram para a Previdência Social. Mas cadê? Cadê o direito deles sendo reconhecido? Porque a Previdência Social, ela tem um recurso. E eles têm como ter recurso, por quê? Porque um empresário, ele contribui para a Previdência Social. Ele tem um faturamento dele anual, se for contar, muitos empresários que não são grandes empresários, grandes empresas, eles pagam mais de imposto do que eles ganham. A pessoa fala assim, poxa, eu trabalho no supermercado, é tantos milhões que bate durante o mês, eu faço a contabilidade, mas você já olhou a folha de pagamento que ele tem que pagar? Os funcionários, conta de luz, às vezes aluguel, água, e mais a mercadoria que compra tem que pagar. Não chega a mercadoria de graça e ele encerra a folha de pagamento. Então, o dinheiro entra para o governo. Entra tanto que você vê, estão dando dinheiro aí para todo mundo. Só não dá para o aposentado. O aposentado ou aquele que está aguardando o tema 1209 sair também, que não sai. Há mais de 5 anos. Está aqui, as pessoas deixam no comentário. Deixa teu comentário aí, aguardando a especial também que não sai. Então, meu amigo, se você chegou até aqui e puder deixar o seu like, seu joinha, se inscrever, porque nós falamos a verdade. E aqui tudo que eu falei foi verdade. Se você não acha que é verdade, você diz aí, porque aí nós vamos ver, porque a gente está falando a verdade. Muita gente não gosta de ouvir a verdade, não é verdade? A própria palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então um abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Nós vamos torcer que a revisão da vida toda saia. Obrigado. Um abraço a todos. Você sabia que uma simples informação no seu PPP pode te fazer perder o direito à aposentadoria especial? Uma nova decisão do STJ acaba de mudar muitas coisas e pode afetar milhares de trabalhadores. Fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo de forma simples e direta. As coisas que vêm sendo julgadas ao desfavor, do trabalhador, de meu amigo operário, meu amigo trabalhador que trabalha em área insalubre. Fica comigo. A aposentadoria especial, decisão do STJ muda tudo. Você imagina, uma decisão que pode. Trabalhadores com EPIs, capacete, máscaras, protetores auriculares. Meu amigo, mudanças aprovadas no STJ para você, meu amigo. Então, fica ligado comigo, porque é informação é importante que você saiba. A aposentadoria especial é um benefício garantido
para quem trabalha exposto a agente nocivo como ruído, calor, eletricidade, produtos químicos e entre outros. Mas agora uma nova interpretação do STJ pode dificultar esse direito, principalmente por causa dos equipamentos de proteção individuais, os EPIs. Olha, meu amigo, a dificuldade que fica para o trabalhador que precisa, porque é um direito já conquistado. Olha o que estão fazendo. A notícia chega até você. Aposentadoria especial. Nós vamos falar o que está acontecendo. E você precisa ficar informado. Você precisa ficar bem informado na notícia e na informação. O que é o PPP? O que é o PPP? Você conhece? Você sabe. É o perfil profissiográfico. Olha, é difícil, hein? Previdenciário. É um documento obrigatório que mostra todo o histórico do trabalhador e o empregado. Ele inclui a função, os riscos, o tempo de exposição, também se a empresa forneceu o EPI ou não. É um direito obrigatório, que eu já tenho falado no meu vídeo, antigamente não tinha isso não, hoje tem, né? Então, esse documento é fundamental para conseguir a aposentadoria especial. E é exatamente aí o que o STJ focou sua decisão. Meu amigo, o que a gente pode esperar mais para o trabalhador que trabalha em área de risco insalubre? Você que fica ligado nas informações, o EPI é eficaz dentro do documento, mas muitos trabalhadores, mesmo trabalhando em condições insalubres, em áreas de risco, eles não sabem. Então, qual foi a decisão do STJ? Qual foi? Eu falo para você agora. O que o STJ decidiu agora em abril de 2025 foi o seguinte: se no PPP estiver informando que o EPI era eficaz, esse período pode deixar de ser considerado especial. Ah, meu amigo, o que nós podemos falar disso? O que você pode pensar disso? Deixa aí nos comentários. Ou seja, mesmo que o trabalhador estivesse exposto a risco, se a empresa disser que o equipamento protegia, o INSS pode negar a aposentadoria especial. Meu amigo, você já viu no meu vídeo eu falando sobre o tema 1209 do vigilante. É outra interpretação, né? Porque a 1031 já dá o direito. Você que ainda não assistiu o meu vídeo, pode ver aí. A corte, com manchete do site previdenciário, decide que o EPI eficaz descaracteriza o tempo especial. Agora, o que pode acontecer com o PPP? Muitos trabalhadores trabalham em área de risco e já está no tempo de se aposentar. Então, o que acontece? O que acontece? Casos que são exceção. Quais são os casos que são exceção? Mais atenção, existem exceções. O STF já decidiu que para exposição ao ruído, mesmo com EPI, o tempo deve ser contado como especial. Isso porque nenhum protetor auditivo elimina completamente o risco. Então, você já chegou numa usina, você já chegou numa siderúrgica, numa metalúrgica, além do calor e o barulho que tem? Nesses casos, o trabalhador ainda tem chance de conseguir a aposentadoria especial, mesmo que use o equipamento. Mas, meu amigo, é coisas burocráticas para poder o trabalhador, já no finalzinho da sua carreira de tempo contributivo, ficar uma luta para conseguir a aposentadoria especial. Então, se o ambiente for barulhento, né, ruído, tiver exceção confirmada, o STF já determinou ali, né, que mesmo usando é ineficaz. Mas e agora?
em abril foi publicado isso. Prova contrária. Como você faz para garantir o direito? Se o seu PPP disser que o EPI era eficaz, você ainda pode contestar, mas vai precisar provar que esse equipamento não funcionava de verdade. Olha aí, meu amigo, há a facilidade ou a dificuldade disso aí? Deixa nos comentários, a gente precisa ver o que você está achando disso. Isso pode ser feito com laudos técnicos, documento que mostram ausência de fiscalização, falta de treinamento ou até com perícia judicial. Mas você acha que o trabalhador tem condição de pagar um perito judicial? Fala a verdade. Quanto um perito judicial vai cobrar para dar um laudo explicando que aquele aparelho realmente não era eficaz? O que você acha disso? Agora, o ônus da prova é do trabalhador. Esse camarada que trabalha nesse setor insalubre, mesmo tendo o EPI, ele está sofrendo agora para poder conseguir a sua aposentadoria. Meu amigo, é difícil, mas a gente tem que falar. Essa decisão impacta diretamente trabalhadores da construção civil, hospitais, metalúrgico, eletricitário e tantos outros que trabalham com risco e usam EPI diariamente. O cara usa um aparelho ali, usa máscara, mas aquilo ali não é eficaz, não é 100% eficaz. O que era um direito certo agora depende de muita documentação e da ajuda de um especialista. Olha, meu amigo, é triste isso ou não é? Nós estamos aqui trazendo alguma notícia que não seja verdadeira, porque é triste esse âmbito que a gente está vendo o que acontece com as pessoas que trabalham, né? Então você tem que ter muita atenção com o seu PPP na hora que você for pegar ele para dar entrada na sua aposentadoria. São coisas que o trabalhador precisa entender, que às vezes o trabalhador não tem muito tempo para ver as coisas, então procure ver a sua documentação antes de dar entrada. Nós estamos aqui agradecendo a participação de vocês, o seu comentário. Peça uma cópia do seu PPP à empresa, para eles te dê. Verifique o que está escrito sobre os EPIs, os protetores que você usa na empresa. Se necessário, procure um advogado especialista em aposentadoria especial. Isso é muito importante, muito importante. Nunca aceite um PPP errado ou incompleto. Isso vai te prejudicar na hora que o INSS for dar a sua aposentadoria. Procure olhar direitinho com calma, veja direitinho, tenha paciência de ler, são letras miúdas e você, já a idade a gente vai precisando usar um óculos, então não deixe de olhar, use uma lupa, para poder ver, porque para você ver melhor o que está ali escrito. Hoje em dia, nós estamos precisando de saber o que a gente está fazendo antes de dar uma entrada no documento. Então junte os seus documentos todos, porque na hora de você chegar lá para dar a entrada na sua aposentadoria, é muito importante que esteja tudo certinho, ok? Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você trabalha em condições especiais, não se esquece de se inscrever aqui no canal para mais conteúdo sobre os seus direitos. E nós esperamos trazer mais informação sobre isso. Isso saiu agora, no mês de abril, que nós estamos, de decisões importantes para você. Não deixe de se inscrever no canal para receber as notificações e a revisão da vida toda do tema 1102, a aposentadoria especial dos vigilantes. Nós vamos trazer isso aqui tudo para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Obrigado.
Eu fiz um vídeo ontem, mas só que o vídeo foi cortado, então não deu nem para mim concluir o que eu estava falando com relação à revisão da vida toda. Você que viu o meu último vídeo e viu que o vídeo saiu porque não deu para me concluir o que eu estava falando sobre a revisão da vida toda. Você sabe que os nossos amigos aqui, porque eu falo nossos amigos porque é uma legião de aposentados que aguarda essa decisão lá do STF. STF é o quê? Tem gente que não sabe. Supremo Tribunal Federal. É a instância onde os ministros julgam uma causa. E quando essa causa, ela é uma causa que precisa de uma instância superior para julgá-la, vai para o STF, que lá os ministros é que decidem e julgam essa causa. Muitas das vezes, as pessoas acham que um processo lá no Supremo Tribunal Federal é um processo só. Não, é muitos processos, muitas ações, né, de juizados que vão para lá para poder chegar a uma conclusão. Então os ministros ali, eles julgam. Como você sabe agora, houve mudança, né, do presidente, né? Então, o ministro Edson Fachin, né, ele assume, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele sai, mas isso não quer dizer que vai ser bom para a revisão da vida toda, vai acontecer. Não, meu amigo. É claro que eu peço sempre a vocês que analise com calma, porque não adianta. Nós estamos desde 2022, o meu raciocínio que eu fiz no outro vídeo não consegui concluir, porque cortaram, o vídeo foi cortado. Então, o que acontece? Foi ganho em 2022, mas você vê que até hoje só se ouve falar. E a verdade é que você já está cansado de ouvir a gente falando sobre a revisão da vida toda, não é verdade? Deixa aí nos comentários, pode deixar. Se aqui você tem o direito de falar. Nós não temos direito aqui de ofender ninguém. Seja a autoridade, seja o advogado, seja o maior, né, na hierarquia política e o menor. Nós não estamos aqui para ofender, nós estamos aqui reivindicando direitos. Então, você pode falar do seu direito. Você quer um direito reconhecido? Você já não está cansado de ouvir aqui a gente falando sobre a revisão da vida toda, e cadê a revisão da vida toda? Porque não aconteceu. Porque desde 2022 você está aguardando essa revisão da vida toda que você já conquistou. Você já sabe por A mais B que já conquistou. Então, aí uma hora fala assim, nós temos, né, uma acessão que te deu o direito, mas também teve, né, o direito de quem perdeu recorrer, que foi o INSS. E o INSS, na verdade, ele quer que você continue ganhando salário mínimo. Você que contribuiu a mais e soube que esse direito era um direito vantajoso para aumentar a sua aposentadoria, meu amigo, ele não quer. Se ele pudesse, ele colocava todo mundo ganhando salário mínimo. Mas pergunto eu para você, é justo isso? Você contribui, você paga imposto de renda, todo ano você tem que fazer, né, contratar um contador se você não souber fazer, tem que pagar uma pessoa para declarar o imposto de renda, o que tu gasta, o que você gastou. E às vezes você tem que pagar, né? Então tem a restituição do imposto de renda, mas muitas das vezes você só paga quando você não consegue declarar, porque você ganha durante o ano, teu salário sobe, então você fica ali naquela meta. Então você que trabalha e ganha mais, você já faz um plano de saúde, você paga outros, às vezes você nem usa, né? Mas você paga, e às vezes você, né, contribuiu com várias pessoas que daquele núcleo do teu salário
precisava. Aí nós dizemos assim, não, o camarada hoje, vamos botar um camarada hoje ganhando 10 salários. Quanto que ele contribui para a Previdência Social? Eu não vou resumir aqui, mas quando chegar na época dele se aposentar, aí ele começa ganhando X, que é o teto pago dos benefícios, mas a todo ano aquele dinheiro vai caindo. E você sabe, quando a gente está mais velho, todo mundo vai envelhecer, eu já tenho falado isso, e nós vamos ficando velho, aí o que acontece? Precisa de gastos maiores, muitos, a qualidade de vida devido ao excesso de trabalho. Muitos trabalharam para ter uma casa, muitos trabalharam para ter um carro, muitos trabalharam. Nem todo mundo ganhou na loteria não, meu amigo. Nem todo mundo ganhou uma sorte grande não. E muitas das vezes, até quando você, de repente, você é um empresário, você pode perder tudo para a justiça, para cobrir bens, né? Cobrir dívidas que você adquiriu e de repente está ganhando salário mínimo. Porque os teus cálculos lá, né, antes de 94, não foram computados. Então você ficou, né, teve uma perda muito grande. E hoje, apesar do teu advogado que você contratou ter dito para você na época que você ia ter um reajuste, fez até os cálculos, mandou para o contador fez os cálculos, e você achou que realmente você ia ter o cálculo. Você vê que tem pessoas, né? Outro dia um amigo meu, ele disse que foi contratar um advogado, né? Há uns 3 anos atrás, para entrar com a revisão da vida toda, o advogado cobrou R$ 1.500. Ele, naquela época, 3 anos atrás, cobrou R$ 1.500 para poder entrar com o processo. Pagaram R$ 1.500, outros pagaram R$ 2.000, outros ficaram pagando uma taxa mensalmente, porque o escritório tem gasto. Ele gasta com luz, com aluguel, dependendo da localização, ele gasta muito. Porque ele tem também, né, a secretária, né? Tem outros estagiários que trabalham que precisam ganhar também. Então, ele cobrou lá, porque tinha certeza que esse aposentado ia receber. Por isso ele deu, né, a garantia dele que ia receber. Aí esse meu amigo até hoje, poxa, eu até hoje estou lá aguardando, está lá no Supremo Tribunal Federal, dá para você olhar para mim para ver como é que está, porque o advogado não está nem me atendendo mais. Então você vê como é a situação. Muitos entraram, pagaram para poder entrar, né, com a ação, e até hoje não viram a cor do dinheiro, o reajuste, porque os que receberam, né, a tutela antecipada, tá bom, tá recebendo. Os que estão aposentados, tá bom. Mas esses meus amigos que estão aí, pagaram, porque você pegar R$ 1.500 hoje e pagar por uma causa que não saiu, é triste, não é verdade? Então, é triste, porque a gente, quando aguarda um processo, é horrível, né? A gente quer que o processo, quer que o dinheiro saia, né? De repente a gente está aguardando em RPV ou em precatório, mas que saia, né? E outra coisa, quando se ganha, a aposentadoria logo já tem um reajuste. Agora você vai receber em precatório, você vai receber, que demore 1 ano para receber, mas você sabe que vai receber os atrasados. Mas o importante é você já ter um reajuste, porque quantas pessoas precisam de um remédio, né, de um cuidador? Tem pessoas que estão precisando de um cuidador, tem outras que estão usando respirador. Eu conheci pessoas que tinham que usar o oxigênio, de tempo em tempo tinha que vir a ambulância trazer o oxigênio para aquela pessoa respirar, que estava com um efizema grave, né? E a pessoa, né? Então, precisa. E tem pessoas que estão precisando. E aí, essa pessoa que tanto trabalhou, contribuiu com a Previdência, ajudou o país a crescer, porque o desenvolvimento do país veio das pessoas lá de trás.
Não é só agora, não. Você hoje está vendo o futuro melhor, você está vendo as coisas melhores, apesar de que hoje nós estamos vendo, né, o número de emprego. Os jovens estão crescendo, mas não está tendo o emprego que eles querem. Muitos estão formando-se, né, faz faculdade, tenta para ver se consegue. É difícil, por quê? Você vê que a maioria das agências bancárias hoje no Brasil estão fechando as portas. Né? Não vou ficar aqui citando o nome, mas a maioria já fechou as portas e esses funcionários estão aonde? Alocados aonde? O cara está acostumado a ganhar um salário, acostumado a receber, né, os seus benefícios, seu dinheiro, ele de repente recebe a notícia que está desempregado. Então você vê a situação do Brasil hoje. Tiraram os cobradores dos ônibus, botaram só o motorista, aí disse, vai voltar, até hoje não voltou nada. Os caixas do supermercado tinha a empacotadora, mandaram todo mundo embora. Cadê? Você mesmo vai lá e coloca as suas compras. Hoje, os supermercados já estão colocando o caixa sozinho. Você chega lá, bota a tua compra. Eu passei lá outro dia, né? Aí você bota lá, vai passando tua compra, você mesmo passa o cartão, paga, bota na bolsa e vai embora. Normalmente fica uma pessoa. Então, se tinha 10 caixas, já mandou embora. Os bancos colocaram os caixas eletrônicos. Se tinha 10 caixas para atender os clientes, né? Inclusive os aposentados que precisam ir no banco para resolver alguma coisa, agora chega no banco, chega 10 horas da manhã, sai 2 horas da tarde, um idoso que tem problema de hipertensão, precisa lanchar, comer alguma coisa, tem que ficar dentro do banco aguardando, porque se sair, de repente pode ser chamado. Aí vai na prioridade e fica lá aguardando, porque não tem funcionário para atender. Então você vê, estão acabando com o emprego no Brasil. Aí vai melhorar. Agora, tira os empregos, você vê a segurança. Eu tenho falado muito sobre o tema 1209. Colocaram as câmeras de segurança. Colocaram câmera, colocaram a central integrada. Aí, aonde tinha um vigilante, 2 vigilantes trabalhando, 4 vigilantes, só tem 2. 2 já foi embora. Aí as empresas têm que reduzir custo para poder pagar. Por quê? Aonde trabalhava 5 homens, hoje trabalha 4, trabalha 2, porque tem câmeras nos lugares. Então você vê como o emprego cada vez mais vai caindo. Mas os jovens estão crescendo e querem trabalhar. Tem expectativa de vida que eles trabalham. Agora trabalham onde? Você vê, os quartéis que empregavam os jovens quando fazia 18 anos, aqui no Brasil, a maioria dos quartéis foram fechados. Isso já lá atrás. E esse jovem que entrava no mercado, porque quando você entrava para o quartel logo aos 18 anos, você saía, normalmente você ia para uma empresa de segurança, normalmente você conseguia ir para o corpo de bombeiro, a polícia militar, para a polícia civil. Normalmente você era aproveitado, isso lá atrás, não agora. Né? Agora nós precisamos fazer concurso, mas antigamente não tinha essa burocracia toda não. O camarada saía lá do quartel e ele conseguia entrar em alguma coisa, algum órgão, né, público ou federal. Hoje já não temos concurso. E para você passar no concurso? Você passa no concurso, tem os 2 anos e de repente o teu filho não é chamado. Então isso tudo está gerando desemprego. Mas esses idosos que hoje estão aguardando a revisão da vida toda, eles contribuíram. Hoje eles estão precisando, mas contribuíram para a Previdência Social. Mas cadê? Cadê o direito deles sendo reconhecido? Porque a Previdência Social, ela tem um recurso. E eles têm como ter recurso, por quê? Porque um empresário, ele contribui para a Previdência Social. Ele tem um faturamento dele anual, se for contar, muitos empresários que não são grandes empresários, grandes empresas, eles pagam mais de imposto do que eles ganham. A pessoa fala assim, poxa, eu trabalho no supermercado, é tantos milhões que bate durante o mês, eu faço a contabilidade, mas você já olhou a folha de pagamento que ele tem que pagar? Os funcionários, conta de luz,
às vezes aluguel, água e mais a mercadoria que compra tem que pagar. Não chega a mercadoria de graça e ele encerra a folha de pagamento. Então, o dinheiro entra para o governo. Entra tanto que você vê, estão dando dinheiro aí para todo mundo. Só não dá para o aposentado. O aposentado ou aquele que está aguardando o tema 1209 sair também, que não sai. Há mais de 5 anos. Está aqui, as pessoas deixam no comentário. Deixa teu comentário aí, aguardando a especial também que não sai. Então, meu amigo, se você chegou até aqui e puder deixar o seu like, seu joinha, se inscrever, porque nós falamos a verdade. E aqui tudo que eu falei foi verdade. Se você não acha que é verdade, você diz aí, porque aí nós vamos ver, porque a gente está falando a verdade. Muita gente não gosta de ouvir a verdade, não é verdade? A própria palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, um abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Nós vamos torcer que a revisão da vida toda saia. Obrigado. Um abraço a todos. Olá pessoal, hoje eu trago uma atualização importante sobre a revisão da vida toda. Vamos falar o que a Defensoria Pública da União fez recentemente, o que essa tal modulação dos efeitos, como isso pode afetar quem já tem um processo na Justiça antes da reforma da Previdência de 2019. Fica comigo até o final. Eu vou explicar tudo com clareza. Nós estamos aqui trazendo informação sobre revisão da vida toda. Meu amigo, minha amiga que acompanha o canal, desde já vou agradecendo a companhia de vocês, a participação. Não deixe de deixar seu comentário, sua participação, ela é muito importante nesse processo da revisão da vida toda. Por quê? STF, a reforma da Previdência, como fala nos tribunais. A revisão da vida toda é um direito que pode permitir o recálculo, da aposentadoria, considerando todas as maiores contribuições, do segurado. Inclusive, aquelas antes de julho de 94, que atualmente não... elas são descartadas pelo INSS, como você já sabe disso aí, a gente tem sempre falado, então mas nem todo mundo sabe, Depois de idas e vindas, o STF reconheceu o direito à revisão em 2022, mas o que acontece? O processo ainda não terminou. O grande ponto da discussão agora é a partir de quando este direito... Isso se chama modulação de efeito. Quer dizer, uma coisa chama a outra, Então tem a modulação dos efeitos, Então, uma coisa que você, meu amigo, que acompanha os canais que falam da revisão da vida toda, não pode ficar de fora, de se interagir, de participar, de deixar o comentário, E demais agora, quando a Defensoria Pública da União, ela deixou alguma coisa, nesse mês, houve uma manifestação muito importante no processo, da revisão da vida toda, Ela defendeu quem entrou com a ação judicial antes da reforma. Isso é muito importante, Ou seja, antes de novembro, de 2019, Então, deve ter o direito garantido com o STF, mesmo que venha limitar, os efeitos da decisão para o futuro. A DPU, argumenta que seria injusto prejudicar essas pessoas que confiaram, na justiça e agiram antes da mudança, das regras, da Previdência. Então, isso é muito importante, esses acontecimentos, esses fatos,
Então, você que tem acompanhado, né, e nós temos aí falado, nós sabemos que tem muitos, né, que já se entristeceram porque foi comentado, né, e já foi, né, já houve até trânsito em julgado. Então, fica muito difícil. Mas nós estamos aqui trazendo informação, né? O que o seu advogado passar, aí é ele que é o seu advogado, nós estamos só passando uma informação, né? Então, a partir de quando uma decisão do STF, né, passa a valer para quem, né, a Advocacia Geral da União, né, ela quer a decisão, só beneficia quem entrou com a ação até a data do julgamento no STF 2022. Ou seja, quem entrou depois, né, pode ficar de fora, né, dependendo lá do julgamento. Mas a DPU está tentando, né, defender quem já estava, né, já estava com o processo em andamento antes da reforma da Previdência. Isso é muito importante, né? Deve ter o seu direito reconhecido, independente da modulação, do que vai acontecer agora, porque é uma decisão muito importante. Então, por isso, nós estamos aqui trazendo para você informação. Informação, elas são muito importantes, né? E você tem que, né, ajudar, né? Quando você ajuda, quando você deixa o seu comentário, quando você participa. Quando você participa, isso aí é muito importante. Por quê? Porque está mostrando que está tendo interesse. Você está com o processo lá, né? Se o STF, né, viu, né, lá que já tem ação, né, várias ações em andamento e pode ser prejudicado, isso traria mais, né, mais uma transparência do STF lá, né, através dos direitos, né, do aposentado que está com esse processo. Mas se prevalecer a proposta da Advocacia Geral da União, muita gente pode ficar de fora, inclusive os que ainda estão na fase de recurso. Então, decisões e decisões, né? Decisões que está agora, né, para o próximo dia 28 de maio, né? E nós vamos aguardar, mas nós não vamos parar de falar, vamos trazer aqui os nossos comentários, você que acompanha aí as notícias, a informação, é muito importante. Nós trazemos aqui no canal, nós falamos sobre o tema 1209 do vigilante, né? Então, é muito importante que você acompanhe, porque as decisões do ministro, né? E o que está em jogo, e se a Previdência, né, e se a revisão da vida toda vai valer para todos, ou será limitada só para quem já entrou com a ação, né? Isso é muito importante a gente acompanhar os próximos passos, né? Então, a decisão da corte pode afetar diretamente o resultado, né, do seu processo. Então, é tão importante que você acompanhe esse julgamento. É muito importante, né? Quando a gente coloca aqui pedacinhos de julgamento, até que já aconteceu, é para as pessoas não ficarem desinformadas. Você talvez já assistiu, mas outra pessoa não assistiu. Por isso, às vezes, acontece aqui de aparecer, né, sessões de julgamento que já aconteceu, é verdade. Mas é para não perdermos o foco. Você não pode perder o foco, você que está nessa luta sobre o processo da revisão da vida toda, né? Eu aqui, né, só posso estar junto com vocês nessa torcida, nesse processo moroso, nesse processo que todos que estão, né, nessa luta querem ver o resultado. E o resultado pode acontecer agora no dia 28, né? Mais do que nunca é fundamental, né, conversar com o seu advogado, né, e saber a situação do seu processo, como está o andamento, né? Isso aí é muito importante para todos, né? E eu quero que todos entendam, nós trazemos aqui informação. Informação ela é importante para todos. Desde já agradeço a sua participação, conto com o seu comentário, seu joinha, né? Ajuda a gente aí, por quê? Porque nós estamos nessa luta, na luta sobre esse tema, né, tão importante que é a revisão da vida toda.
tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, né? Participe, deixe seu comentário, isso é muito importante. Mais uma vez, agradeço a todos e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Obrigado.